Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Façamos uma pequena prece, agradecendo. Sempre o que nós temos que fazer primeiro é agradecer pelo Pai maior, de nos dar mais um dia no planeta Terra encarnados. Muito obrigado, muito obrigado. E pedir, suplicar, que nos dê condições de trabalho. Seja o trabalho braçal, seja o trabalho mental, seja o trabalho espiritual, e que nós possamos ter as condições de caminhar para a verdadeira cidadania, na busca dos ensinamentos do Mestre, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Muitas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Trabalho de hoje, vós, entretanto, está em Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A explicação de Emmanuel para nós. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver agradando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento, a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu, para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível que tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância, mas vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. A lição de hoje, como sempre, muito bem explicada para nós, nos traz a nós mesmos o que temos que fazer, porque nós, não são vós, entretanto, sabeis da verdade, porque tens o conhecimento, e quem tem o conhecimento precisa dividir,
precisa espalhar e não guardar para si. Está conosco a irmã Ângela, que nós cumprimentamos, e os ouvintes e espectadores também da mesma forma. Está conosco o irmão Vitor Schroeder, sempre trabalhando em conjunto. Está conosco também o irmão Ângelo, ao que nós abraçamos também. E eu pergunto à irmã Ângela, que está aqui ao vivo e a cores, o que ela encontrou do Evangelho correlato à lição de hoje. Cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos, aqueles que vão nos ouvir ou assistir, que Deus derrame sobre todos nós muita saúde, principalmente, que nós precisamos, paz e tranquilidade no nosso coração. Essa lição de hoje traz a todos nós, a todos aqueles que procuram seguir os caminhos do Cristo. E muito particularmente também a nós, aqui, a mim em particular, que estamos aí falando sobre os ensinamentos de Jesus, e aí nos traz essa importância de não apenas falar, de praticar, de não apenas ter o conhecimento e ficar guardado para si, de não apenas saber que tem que trabalhar as virtudes e não colocá-las em prática quando é necessário. E Deus, nosso Pai maior, através dos bons espíritos, Ele nos trouxe, através do nosso irmão Allan Kardec, essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nada mais é, como muito bem diz o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, um livro de conduta moral cristã, onde nós temos todo o direcionamento para a nossa vida, onde nós temos todos os ensinamentos para aplicar no nosso dia a dia. Então, nessa lição de hoje, em várias partes, ou quase, vamos dizer, toda a totalidade do nosso Evangelho se aplica. Desde lá dos trabalhadores da última hora, sobre a paciência, resignação, obediência, trabalhar orgulho e humildade, também da parábola da figueira seca, para que não nos tornamos como ela, não colocando em prática todos os ensinamentos que nós recebemos. Então, cada um de nós, falando aqui agora na parte espiritual, porque há duas divisões, a espiritual e a material. A material ligada ao lado intelectual, aquelas pessoas que têm o conhecimento também muitas vezes não passam aos outros aquilo que sabem. Eu sei para mim. Se o outro não sabe, problema dele. E nós sabemos que não deve ser dessa forma. Muito mais além, então, nós que adquirimos o conhecimento, estamos adquirindo dia após dia o conhecimento espiritual. Sabemos das verdades do Cristo. Sempre falado nas nossas palestras. Hoje, todos nós aqui tivemos mais um conhecimento. Então, não podemos dizer, eu não sabia. Eu não sabia desse assunto, eu não sabia sobre isso. Não, hoje nós sabemos. Nós que temos o conhecimento dentro dessa doutrina maravilhosa, de que não temos apenas essa existência, mas já tivemos muitas outras e ainda teremos outras por vir. Sabemos que lá na época do Cristo, Ele veio num momento muito difícil, onde toda a humanidade se encontrava completamente perdida, cega pelo egoísmo, pelo ódio, pela ganância, e veio Ele trazendo a boa nova, trazendo ali os ensinamentos do alto, do amar ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas, indulgência, saber olhar os defeitos do outro, e mostrando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles homens que começaram com ele, mulheres, como eles deveriam realmente seguir os ensinamentos de Jesus, senão pelo exemplo. Então, Cristo foi um exemplo vivo entre nós. E nós, enquanto discípulos dele, discípulos que eu digo todos nós, todas aquelas pessoas que
não importando a religião que seguem, mas tem esse sentimento vivo dentro do seu coração de fazer o bem, de praticar o bem, de auxiliar ao próximo, ter esse entendimento. Eu tenho conhecimento. Eu sei que determinado assunto requer um pouco de delicadeza, de cuidado. O outro não. Aí acontece algo com o outro, deixa ele, problema dele. Vai aprender com o tempo. Mas será que eu não posso auxiliar esse meu irmão, essa minha irmã? Mostrando para ele, com paciência, com resignação, com muito carinho, com muito amor, com meu exemplo, principalmente com meu exemplo, o caminho que ele deve se direcionar. Então nós temos que colocar em nossa mente, não vamos ser como a parábola da figueira seca, que não dá frutos, né? Vamos realmente colocar em prática no nosso dia a dia. Não é fácil, né? Nós podemos dizer, mas isso é muito difícil. Eu tenho trabalhado a paciência em mim, aí Deus coloca do meu lado pessoas que me irritam o tempo todo. É para você colocar em prática aquilo que você pediu, né? Colocar em prática essas virtudes que nós estamos desenvolvendo. E se eu tenho essa condição hoje, é porque eu já fui galgando isso em várias outras existências. E hoje eu tenho a condição, então, de poder colocar em prática. Mas, como diz o nosso irmão Paulo aqui, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Não vamos nos subtrair a essa oficina de redenção, que é essa encarnação, este plano que nós estamos hoje. Nós estamos hoje aqui para trabalhar pelo Cristo e por nós também. Ninguém retrograda, né, irmã? Esse é o grande detalhe, né? Você pode ficar ali com o conhecimento, mas ele não vai deixar de existir nunca, né? Deus está sempre criando. Então a gente tem que entender isso também. A gente não sabe tudo o que é Deus, né? Mas nós sabemos que Ele está sempre criando. E Ele sempre está criando novos seres, novos espíritos. Que lugares eles vão ocupar? Que mundos eles vão ocupar? Já pensaram nisso? Então eles vêm nas primeiras encarnações em mundos primitivos, é lógico, né? Como nós viemos. Como nós viemos. Talvez não fosse aqui no planeta Terra. Talvez tenha sido aqui no planeta Terra. Talvez nós sejamos aliens. Talvez. Todo mundo é assim. A casa do Pai tem muitas moradas. Mas em todo esse trabalho aqui, muitos são colocados agora nas suas primeiras encarnações aqui no planeta. Estão sendo colocados alguns. Então, para que nós que já estamos, aqueles que já estão com mais conhecimento, com mais tempo de vida, vamos dizer, a vida real, que é espiritual, possamos não deixá-los lá, porque há um motivo forte para que Deus assim o fizesse. Daqueles mais ignorantes no sentido do conhecimento e até da ética, de moral, tudo isso, tivesse o amparo dos professores para os ensiná-los a fazer essa caminhada. Não é isso, irmã? Sim. Acho que é isso que acho que é assim que funciona. Tudo funciona assim. Então aquele que tem hoje a inteligência mais apurada, aquele que sabe falar perante câmeras, microfones, público, ou na própria casa, no próprio trabalho, que sabe se expressar, esse já tem o conhecimento adquirido através dos anos, centenas ou até milhares de anos vividos. Então ele tem a obrigação não de guardar para ele essa lição, esta é a grande lição. Ele tem a obrigação de espalhar, principalmente a boa nova, o conhecimento adquirido para a cidadania, para o bem, não o bem relativo,
Não existe o bem relativo. Ou é o bem ou é o mal. Ou é a luz ou é a escuridão. Já pensamos nisso? Ah, mas o bem é o bem para mim. É o bem relativo. Esse é o bem relativo. Todo mundo quer o bem, mas para quem? Para mim. Para os meus. Esse é o bem relativo. Que pode ser o bem para mim e o mal para o outro. E aí não é o bem real. Por isso o cidadão de bem tem que ser cidadão de bem real. Que enxergue toda a realidade, que enxergue a humanidade como um todo, assim como Deus faz. Assim como Cristo veio nos ensinar. Pergunto, já pensamos nisso? E Paulo fala muito bem sobre isso, nosso irmão Antônio disse há pouco. Ele diz assim, lá no finalzinho dessa lição, é imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, como disse o nosso irmão Antônio, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Então, no círculo de pessoas, na sociedade, dentro da nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, nas atividades que nós temos, seja dentro da sociedade espírita, seja no nosso local de trabalho material, aonde for. Os instrumentos de trabalho que nós adquirimos, como o nosso irmão Antônio falou, como aquele espírito adquiriu em milhares e milhares de existência, os seus conhecimentos. Então, ele sabe mais. Né? Aquele ditado, né, irmão Antônio? Quem tem mais, dá para quem tem menos. Menos o quê? Menos experiência, menos ainda conhecimento do amor do Cristo, menos paciência, menos tudo que aquela pessoa tiver de dificuldade. Se eu tenho já esse conhecimento que ela não tem, então eu vou passar para ela. Aquele filho que muitas vezes tira a paciência do pai, o cunhado, a cunhada, os amigos, seja quem for. Espera aí, mas eu tenho mais conhecimento que ele, então eu vou ajudar. De que forma? Se não é possível verbalmente, faça, como diz o nosso irmão Paulo, pelo exemplo. Começa pelo exemplo. Cristo já disse, foi o nosso maior exemplo. E depois, orando por ele, né? Emanando boas energias. E nós não temos que nos preocupar, vai ser muito pesado para mim. Eu tenho pessoas ao meu lado que me esgotam, eu estou ficando cansado. Não, porque, diz no final, muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Nós não. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Nós não somos fracos. Nenhum ser é fraco. Né? Nenhum ser é fraco. Mas, falando aqui nessa lição de hoje, aqueles que detêm o conhecimento, tem que ter essa em si, na sua mente, esse pensamento. Que Deus está acima de tudo. Que Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Que por mais penoso que seja o trabalho que eu tenho a desenvolver, se eu tiver fé, e aí se fala lá no capítulo da fé, né? Se nós tivermos aquela fé ativa na nossa vida, nós conseguimos passar por qualquer dificuldade. E auxiliar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei como que fulano consegue, como que Beltrano conseguiu, passando por aquela dificuldade tão difícil naquela doença, e ele sempre sorrindo, sempre alegre. Por quê? O que será que ele tem mais do que eu? Ele tem algo mais do que eu. Ele tem mais fé, ele tem mais confiança, ele sabe que nada é ao acaso, que ele precisa passar por aquela provação. Então, cada um de nós pode mostrar ao outro o conhecimento que tem. Aquele irmão, naquele sofrimento dele, usou, né,
da sua fé, da sua coragem, como instrumento de trabalho para dar exemplo aos outros, de que nós conseguimos passar por qualquer dificuldade que seja. Tu citaste agora há pouco aí a palavra que eu até anotei aqui, para não esquecer, que nós temos que fazer muito treinamento. Paciência. Porque aquele que nós estamos falando do conhecimento, né? Aquele que tem mais, por exemplo, conhecimento, sabedoria e tal. Sabedoria para o bem, não é sabedoria da intelectualidade. Não estou falando dessa. Sabedoria do bem. Não bem relativo, vou repetir. Esta pessoa ela tem que ter paciência. Se ela não tiver paciência, ela não tem nada, ela não tem sabedoria do bem. Tem muitos sábios que não são sábios, que não têm sabedoria, só têm conhecimento. Ele tem que ser aplicado no bem, e é o teste, o grande teste que nós temos hoje, na humanidade de hoje, na sociedade que vivemos, é a paciência. Vamos pensar um pouquinho sobre a paciência? Será que nós temos paciência quando alguém perto de nós erra alguma coisa? Alguém, um familiar, no trabalho, no trânsito. Nós temos paciência com o coleguinha que cometeu uma pequena falha no trânsito? Ou nós já saímos aos berros, maldizendo aquela hora e aquela pessoa? Isso pode a pessoa ter o conhecimento, ter a riqueza, porque grandes carrões fazem isso, né? Os que dirigem os grandes carrões, às vezes batem num carro estacionado, simplesmente fogem. Às vezes batem numa pessoa e fogem. Gente, paciência é um teste diário. Ei, irmã, o que tu achas disso aqui? Vai dar as últimas palavras sobre isso e depois vai fazer a prece também, que está chegando ao final do nosso programa de hoje. Com muita alegria, né? Com muita alegria. A paciência é a virtude que, no meu ponto de vista, é mais difícil de ser trabalhada. É a paciência. Porque nós somos testados a todos os instantes, em mínimas coisas que a gente faz, nas mínimas coisas que o outro faz ao nosso lado, a gente já fica, né, com aquele olhar assim, já demonstrando a nossa impaciência. Então, vamos trabalhar sim, e rogando a Deus que possamos desenvolver essa virtude divina, dia após dia na nossa vida. Porque Ele sim tem uma imensa paciência com todos nós. Então, neste momento, agradecendo ao nosso Pai maior, por mais essa oportunidade que tivemos de aprender, de refletir, de internalizar esses ensinamentos em nós mesmos, de colocar mais uma semente do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos no nosso coração. Obrigada, Pai, por essa oportunidade divina. E rogamos humildemente a Tua misericórdia divina a todos os nossos irmãos que estão em casa, em todos os lugares deste plano. Os bálsamos da saúde física, espiritual sobre cada um, aliviando suas dores, acalmando seus corações. Pai de poder e bondade, que Teu manto divino cubra o nosso planeta, com a Tua energia de fé, com a energia de vida, a cada ser humano, a cada ser vivo neste planeta. Obrigada, Pai, por todo amparo que nos dá, que a Tua luz nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.